Olá, segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018, está no ar a primeira edição do Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques de hoje. Vereadores analisam na reunião ordinária desta noite o projeto de lei que obriga bares e lanchonetes a colocarem cartazes informando a proibição da venda e fornecimento de bebida alcoólica para menores de idade. Vereador Pedro Tourinho realiza debate na Câmara sobre os conselhos de desenvolvimento nos distritos. Em moção, vereador Carlinhos Camelô apela para que a ANAC reveja o valor cobrado para o despacho de bagagens pelas empresas aéreas. E no esporte, Guarani vence fora de casa e termina primeiro turno colado ao G4. Hoje é dia da reunião ordinária de número 42. Os vereadores vão discutir e votar 9 projetos. Confira a pauta completa. Em segunda discussão está na pauta o projeto de lei de autoria do prefeito que institui conselhos de escola, sua organização e funcionamento e dispõe sobre o repasse de recursos financeiros às unidades educacionais no âmbito da FUMEC, a Fundação Municipal para a Educação Comunitária. O projeto cria esses 6 conselhos que terão como objetivo permitir uma administração mais célere e eficiente de recursos públicos, otimizando a administração e o atendimento da demanda das unidades educacionais de educação de jovens, adultos e idosos, além da educação profissional. Em turno único de discussão, projeto de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Rafael Santos Oliveira. O homenageado dedica-se às artes marciais. O item 3 é o projeto de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que concede a mesma honraria a Rafael Carvalho de Souza. O homenageado é lutador profissional de MMA. O item 4 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Claudemir Roque Gomes. O homenageado ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1981 e aposentou-se como 3º sargento da PM do Policiamento Rodoviário em 2010. Em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que altera a redação de artigos da Lei 15.344 de 2016, que trata da identidade e características mínimas de qualidade a que o produto cárneo, denominado carne moída, vai obedecer quando destinado à venda, manipulado e embalado no comércio varejista de carnes em Campinas. As alterações propostas pelo projeto são necessárias para adequar a lei ao Código de Defesa do Consumidor. O item 6 é de autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia e concede o título de cidadão emérito a Heleno Aparecido Faco Júnior. O homenageado é mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie e especialista em Métodos para a Solução de Conflitos pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. O item 7 é a segunda discussão do projeto de lei com emendas de autoria do vereador Luiz Fossini, que trata da fixação de placas ou cartazes em estabelecimentos comerciais que informem a população sobre a proibição de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente de qualquer forma, à criança ou adolescente, bebida alcoólica ou produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. A proposta obriga que esses estabelecimentos afixem placas ou cartazes informando sobre as condutas estabelecidas pela Lei 8.069 de 1990 em lugar visível ao público para que possam ser lidos à distância, ficando os referidos estabelecimentos obrigados a confeccioná-los. A matéria determina ainda a advertência e multa de 200 unidades fiscais de Campinas a quem não obedecer à lei. O item 8 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Milton Zanca. O homenageado é empresário dono da empresa Zanca Transportes, localizada em Campinas, que desde 1994 atua no mercado de transporte de passageiros e, a partir de 2012, também presta o serviço de táxi convencional. E, por fim, será analisado em turno único o projeto de autoria do vereador Zé Carlos, que denomina a Travessa João Evangelista da Silveira a passagem de pedestres 7 do loteamento Conjunto Residencial Padre Anchieta, no distrito de Nova Aparecida.
A pauta completa você também pode conferir no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Também com transmissão da TV, daqui a pouco, às 2h30 da tarde, tem uma palestra sobre propaganda eleitoral com a Fernanda Caprio, advogada pós-graduada em Direito Eleitoral. Um pouco mais tarde, às 5 horas da tarde, começa a primeira parte da reunião ordinária sobre aleitamento materno. A iniciativa é do vereador Luiz Carlos Rossini, tá certo? O vereador Pedro Tourinho realizou aqui na Câmara um debate sobre os conselhos de desenvolvimento nos distritos. Confira na reportagem de Michel Amorim. Campinas tem 6 distritos: Barão Geraldo, Sousas, Joaquim Egídio, Nova Aparecida, Campo Grande e Ouro Verde. E para discutir o desenvolvimento dessas áreas da cidade, o vereador Pedro Tourinho realizou na tarde de quarta-feira um debate. A gente vê com muito bons olhos as iniciativas que buscam, então, dar corpo e consequência para a criação desses distritos. E essas iniciativas, como não poderiam deixar de ser, partem de grupos populares organizados, pessoas que tomam para si a tarefa de apoiar o desenvolvimento das regiões. Nessa primeira apresentação foi exposto o distrito do Campo Grande pelo coordenador do Conselho de Desenvolvimento. Que a gente possa levar essa experiência para os outros distritos. Como a gente sabe, no planejamento da cidade é muito difícil haver uma continuidade. Nós discutimos fortemente na época quando da revisão do plano diretor, e depois isso acaba se passando e essa discussão vira lei e a gente não acompanha. Então, essa lacuna a gente quer preencher justamente com a criação do Conselho de Desenvolvimento dos distritos. O vereador destacou a importância da participação popular. Eu fico muito esperançoso de ver a população do Campo Grande tendo mais capacidade de dar um eixo para suas lutas e de fato, tensionar, pressionar o poder público também para ver as suas demandas sendo abordadas de uma maneira mais consistente. Representantes de outros distritos participaram do diálogo. Estiveram presentes também os vereadores Rodrigo da Farmadique e Zé Carlos. De acordo com o vereador Pedro Tourinho, que conduziu o debate, ele espera que a iniciativa do Campo Grande se espalhe pela cidade. Espero que ela, de fato, se difunda para outras regiões, né? Feito o Cecílio colocou. É um instrumento que vai fortalecer e dar corpo comum às ações de diversas entidades que estarão aí funcionando autonomamente. Então, isso é muito positivo e certamente vai criar um importante canal de interlocução com o governo, com muito mais força, com muito mais capacidade de ação. Após as últimas convenções partidárias que determinaram os candidatos de cada sigla para as eleições de outubro, 6 dos 33 vereadores de Campinas irá concorrer no pleito. São candidatos a deputado estadual Campos Filho, do DEM, Sidão Santos, do PROS, Mariana Conte, PSOL, Pedro Tourinho, do PT e Rafa Zimbaldi, do PSB. O Luiz Carlos Rossini, do PV, vai tentar uma vaga como deputado federal. Lembrando que na última reunião ordinária, o Campos Filho optou por pedir uma licença, inicialmente por 30 dias, para se dedicar exclusivamente à campanha. E na noite de hoje, o suplente Eduardo Magoga, do MDB, vai assumir a cadeira pelo período. O licenciamento não é obrigatório, uma vez que os vereadores podem cumprir as funções para as quais foram eleitos normalmente, mesmo sendo candidatos. Olha só, um projeto da Prefeitura pretende instituir uma parceria público-privada para a gestão do lixo na cidade. Nós conversamos com o secretário municipal de Serviços Públicos sobre este assunto. O projeto da parceria público-privada para a gestão do lixo de Campinas atualmente se encontra na fase de consulta popular. Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, há todo um processo antes da escolha da empresa vencedora. A parceria público-privada, ela segue um rito da lei, né? O primeiro item no rito da lei é fazer a PMI, que é o processo de manifestação de interesse. Isso já foi feito, a Prefeitura então já publicou o aceite do projeto que foi apresentado e agora nós estamos na segunda fase,
que é a fase de consulta pública. Então, esse projeto agora, ele está sendo submetido à consulta pública através do site da Prefeitura, né? E no dia 27 de agosto, cumprindo a lei, nós faremos uma audiência pública para fazer a exposição do projeto e receber também contribuições. Essa consulta pretende ouvir as necessidades indicadas pelos cidadãos e também colher opiniões. Após a audiência pública, nós já poderemos colocar o edital de licitação na rua, onde todas as empresas interessadas poderão participar desse processo, essa concorrência, que na verdade é uma concessão. Essa concessão de serviço precedido de obras está previsto para 30 anos. Quando for colocada em prática essa parceria público-privada, 100% do lixo da cidade vai ser coletado através dos contêineres que ficam na beira das calçadas. Atualmente, somente 20% do lixo é coletado dessa maneira. Isso traz uma vantagem muito grande para a população. O lixo, estando acondicionado em contêineres, evita, por exemplo, em dias de chuva, que o lixo colocado na calçada, na rua, vá parar nas bocas de lobo, entupindo as bocas de lobo, prejudicando a drenagem. Também evita que animais, cachorros, gatos, animais urbanos, rasguem esses sacos e espalhem esse lixo na rua. A parceria segue uma lei federal sobre a destinação correta do lixo. Essa é uma mudança radical na gestão do resíduo, porque para cumprir a lei, que é a 12.305 de 2010, todos os municípios terão que tratar o lixo antes de dispor o lixo em aterro sanitário. Para fazer isso, tem que montar uma série de usinas, né, que estão estimadas em 800 milhões de reais para poder tratar todo o lixo de Campinas. O Grupo Primavera realiza neste sábado, dia 11 de agosto, da 1h da tarde às 5h da tarde, na Expo Dom Pedro, no Shopping Dom Pedro, o Fórum das Profissões. A entrada é gratuita e os visitantes vão conhecer todos os cursos oferecidos pelos colégios técnicos Bentão, Cotil, Cotuca, ETCAP, ETEP, CEPROCAMP e IFSP. E vão receber orientações dos profissionais que atuam em diversos segmentos nas áreas técnicas ligadas às diversas empresas. A expectativa é que mais de 5.000 jovens participem do evento. O vereador Permínio Monteiro protocolou um requerimento em que encaminha à Prefeitura um abaixo-assinado para a colocação de areia na quadra do Bosque dos Guarantãs, no bairro Jardim Nova Europa. Os frequentadores do Bosque dos Guarantãs enviaram ao parlamentar um abaixo-assinado para a troca da areia da quadra para melhorar a qualidade do piso e as pessoas poderem praticar atividades esportivas. É uma área de 82.000 metros quadrados de área verde, é uma valorização muito grande que tem naquela região, porém existe uma prática constante nos finais de semana do futevôlei e já está bem dura a areia. E foi feito este requerimento solicitando de imediato a colocação de uma areia fina para a prática deste tipo de esporte. Essa reclamação acontece há meses e por isso o vereador protocolou o requerimento ao Executivo, esperando que a troca aconteça o mais rápido possível. Foi feito um abaixo-assinado e mediante o requerimento nós estamos solicitando que seja feita essa manutenção através da areia fina neste local. O vereador Carlinhos Camelô apela para que a ANAC reveja o valor cobrado para o despacho de bagagens pelas empresas aéreas. A moção foi aprovada na 41ª reunião ordinária. A moção de autoria do vereador Carlinhos Camelô pede que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, reveja a resolução de 2016. A medida permite que as empresas aéreas cobrem pelas bagagens despachadas. O documento que pede a diminuição da tarifa vai ser encaminhado ao órgão. A gente fizemos essa moção para que eles revejam isso e volte ou faça uma outra questão para que abaixe esses preços para as pessoas. O vereador argumenta na moção que pesquisas da Fundação Getúlio Vargas apontam para um encarecimento das tarifas aéreas depois que a medida entrou em vigor. A alta chegou a 35,9%.
O vereador lembra ainda que as passagens aéreas no Brasil possuem valor excessivo e que há necessidade de melhoria nesses serviços. O pessoal da ANAC modificaram as questões para baratear para o público, para as pessoas que ali viajam. O que eles fizeram hoje está saindo mais caro para as pessoas. Hoje é 23 quilos para você pôr a bagagem lá e 10 quilos de mão para você subir lá. Se passar disso aí, eu já vi, passou até na televisão a entrevista, as pessoas hoje pagam R$190 numa passagem e pagam R$250 na bagagem. Então isso está totalmente em desacordo com a questão. Moradores do entorno do Ribeirão Quilombo esperam pelo início das obras de revitalização do local. O vereador Rubens Gás diz que elas devem começar no mês de setembro. Uma nascente de água limpa atrai os animais para uma área próxima à Fazenda Santa Cândida, no meio de Campinas. É o ponto de partida do Ribeirão Quilombo, que avança até desaguar no rio Piracicaba, mas nem dá tempo de ir longe assim limpinho, pois a poucos metros à frente da nascente, a ação do homem já dá um golpe na natureza. O descarte irregular de esgoto, pneus e todo tipo de material no córrego afasta os animais e volta contra a própria população, que sofre com as constantes inundações em períodos de chuva. Mas uma nova esperança surge para a revitalização da região do Ribeirão Quilombo. Haverá um divisor de água a partir da implantação final do Parque Quilombo. O Parque Quilombo já vem acontecendo com o remanejamento de muitas casas, né? Agora o que vai ocorrer? O CEINFRA, o Executivo, tem até o mês de setembro para a licitação das obras. O projeto está na Caixa Econômica e provavelmente vai estar tudo ok e em setembro eles começam. O vereador Rubens Gás tem trabalhado para revitalizar a região do Ribeirão Quilombo nos bairros Santa Mônica e São Marcos. Foram diversas indicações feitas pelo vereador na Câmara, que se transformaram num projeto grande, contemplado pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Agora, o parlamentar comemora a proximidade das obras. E, graças a Deus, depois de várias reuniões com a Coab, com a CEINFRA, com o convênio, com a administração em geral de toda essa gestão, viu-se por bem que agora em setembro é obrigatório que haja licitação. Então nós estamos acreditando muito piamente nisso, que em setembro haja licitação para que possa ocorrer tudo isso. O início dos trabalhos, de fato, já começou com a retirada de moradias improvisadas e a limpeza das margens do Ribeirão. Agora, o trabalho deve seguir com novas construções. O que vai acontecer? 2 piscinões para contenção de água, porque as enchentes aqui são enormes. Muitas casas sofrem com isso, né? Serão 2 piscinões que serão construídos, né? A pavimentação, saneamento e o principal, no final de tudo, a regularização fundiária de toda essa área. E, aliás, são cerca de 400 a 500 famílias que serão contempladas. Apesar disso, é preciso mudar o comportamento dos moradores do entorno do Ribeirão para evitar a poluição. Existe uma cultura aqui que tudo é jogado no córrego, né, no Ribeirão Quilombo. Pneus, restos de lixo, detritos, outro dia eu passei aqui, fiquei muito triste de ver várias caixas de cerveja sendo jogado, então infelizmente o córrego é usado como se fosse o lixão, né? E nós precisamos revitalizar tudo isso de novo. O Ribeirão Quilombo sempre fez parte da vida dos moradores dos bairros Santa Mônica, São Marcos e outros próximos aqui. Só que anos de descaso fizeram também muitos prejuízos para essa população. Agora, com as obras do PAC, a expectativa é que a vida volte a reinar aqui nessa região. Eu espero isso, sim, que as casas ficam todas bonitinhas, né, todas organizadas, e que abram rua, que fica limpo, né, que vira rua mesmo, né, que fica tudo limpinho, legal, uma praça. Estão fazendo melhoria, só que agora parece que parou e, assim, tá meio parado o negócio. E a gente queria que melhorasse, né, continuasse melhorando, porque já tá melhor, porque era bem pior. Era insuportável o cheiro por aqui, agora está bem melhor. Antigamente aqui era cheio de casa, cheio de córrego tudo sujo, não podia sair para lugar nenhum, que era só barro, capim com trabalho, córrego tudo sujo. Depois tomou isso aí, eu tenho certeza que melhora bem. Cada qual tem seu postinho, seu loteamento, é outra visão para nós.
Hoje o quadro F5 vai falar do site da Câmara e tudo o que você pode encontrar nesta ferramenta do Legislativo. Olá, você já visitou a página da Câmara de Vereadores de Campinas na internet? Anote o endereço www.campinas.sp.leg.br. Lá você pode encontrar tudo o que está acontecendo no Legislativo Campineiro. O portal é completo. Na página inicial você pode encontrar as notícias que são destaques. No menu institucional tem as informações da Câmara sobre os vereadores, comissões e planejamento. Ao lado, na área Atividade Legislativa, você pode acompanhar as sessões plenárias, pautas, atas, proposições e conferir o regimento interno. Ainda na página inicial, tem a parte da comunicação com a TV Câmara, agenda de eventos da casa e assessoria de imprensa. Você ainda pode consultar informações no link Transparência e também falar direto com a ouvidoria. O site da Câmara é atualizado diariamente com notícias e, portanto, não deixe de consultar. É isso aí! Caso você queira rever tudo que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a playlist do F5. Essa foi a dica de hoje e na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau! Jogando em Londrina, debaixo de muita chuva, o Guarani conquistou uma vitória importante e continua na cola para entrar no grupo de acesso. Logo aos 5 minutos de jogo, após lançamento de Pará, olha a furada do zagueiro Lucas Costa. E para completar a atrapalhada, fez a falta por trás em Bruno Mendes. Pênalti que Denner não desperdiçou. Bola para um lado, goleiro para o outro. 1-0 Bugre. No início do segundo tempo, Dagoberto, aquele mesmo, cruzou na medida para Safira cabecear. O goleiro Oliveira pulou atrasado e não conseguiu evitar o empate, 1-1. Só que pouco tempo depois, Rafael Longini recebeu o passe dentro da área e precisou de 2 tentativas para bater o goleiro Wagner, que deu uma colaborada, hein? Fim de papo, Londrina 1, Guarani 2. Bela vitória do Guarani e importante, já que a equipe subiu na tabela e terminou a rodada na 5ª colocação. Próxima rodada, sábado, 4h30 da tarde, contra o líder Fortaleza. Tenho certeza que o Brinco de Ouro estará completamente lotado. Quem decepcionou no fim de semana foi a Ponte Preta. Jogando lá em Araraquara, já que está com uma punição contra o Avaí, saiu atrás do marcador, né? Belo gol do Rodrigão, a gente está vendo aí, pegou de primeira bola. Aí o André Luiz, ele fez o gol de empate. Após a gente estar vendo a jogada aí, o Júnior Santos, né, atacante da Macaca, fez o drible, fez o cruzamento, e aí o André Luiz empatou o jogo, o goleirão Aranha nada pôde fazer, e o André Luiz também. Tá aí o drible e o belo chute, o goleiro Aranha ficou parado aí. Só que já aos 45 minutos da etapa final, o atacante Júnior Santos foi imprudente, acabou levando a chuteira no rosto do jogador do Avaí, pênalti que o Guga não desperdiçou, 2-2. A Ponte que desperdiçou 2 pontos, hein? Terminou a rodada na 10ª colocação com 26 pontos. Macaca joga já amanhã, 9h30 da noite, fora de casa contra o Paysandu. Essa edição fica por aqui, a gente se vê na segunda edição. Até lá, tchau, tchau!